Bom dia a todos. Bom, gente, olha, honestamente, essa é uma das aulas mais complexas e difíceis para que eu possa ministrar numa aula de 1 hora e 15 minutos, porque é um movimento que tem reverberações até hoje, teve uma enorme influência na cultura brasileira, em particular em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, veja bem, eu jamais teria a pretensão de falar sobre, né, o construtivismo russo, o suprematismo, a Bauhaus e o The Style numa aula de 1 hora e 15. Seria responsabilidade da minha parte. O que eu vou tentar, como sempre, é fazer um recorte, né, tratando desses temas em função do que nós estamos estudando aqui, que é a questão da colagem. Nós já vimos o quanto a colagem ela ressalta essa dimensão construtiva, né, do artista, onde, ao invés de ele estar reproduzindo uma realidade externa, mimeticamente, utilizando materiais tradicionais, ele passa a ter uma relação construtiva. Por isso nós temos tantos movimentos que vão se pautar, por exemplo, o concretismo paulistano. Né? Então, são movimentos que ocorreram quase na sequência do cubismo, principalmente cubismo sintético, mas veja bem, do ponto de vista da minha estratégia de aula, eu tinha que seguir alguma linha de condução para dar um pouco de ritmo. Então, de certa forma, se eu peguei uma vertente nas duas aulas passadas, que foram uma vertente que levou do dadaísmo para o surrealismo e para o ready-made, e a gente viu como muitos artistas estavam integrados a esses movimentos. Agora eu vou pegar, vamos dizer assim, um movimento, se essa primeira chave de leitura pautava muito mais no sistema construtivo, mas onde a capacidade de associação se dava muito mais para um projeto mais onírico, não é? Agora, de certa forma, a gente vai tentar trabalhar mais com essa questão literalmente mais racional e mais enfatizando essa capacidade do homem moderno de poder criar novas realidades a partir de uma certa dimensão dedutiva, né, e por assim dizer, construtiva, né, e racional. Né? É importante que vocês saibam a singularidade da experiência da Rússia e depois da União Soviética. Vejam bem, é um país de dimensão continental, como vocês sabem, e que não participou, por assim dizer, das grandes transformações, das grandes revoluções burguesas que vocês assistiram, né, nas aulas do Renascimento, da Revolução Francesa e assim por diante. De certa forma, a Rússia permanece como esse grande império, passa por transformações com Catarina Grande e assim por diante, mas do ponto de vista artístico, ela fica muito presa até o final do século XIX a um princípio construtivo medieval, ou seja, uma relação muito mais simbólica e abstrata, não é? Onde não há o compromisso com a verossimilhança e há uma relação realmente quase de veneração. Né? Quando você coloca um ícone russo no canto de uma parede, né, essa obra não é apenas para ser vislumbrada segundo as suas propriedades plásticas, ela é venerada, ela é literalmente uma espécie de presentificação de uma dimensão divina no mundo. Vejam que, justamente por essa dimensão simbólica, a dimensão mais abstrata, né, mais geométrica, e até a arbitrariedade com que as cores são utilizadas, dão aos ícones russos uma presença estética muito singular e que, ao meu ver, vai ser, sim, muito importante para a eclosão dos movimentos de vanguarda russos. Outro elemento de cultura popular muito importante
vão ser os luboks, que são, na verdade, gravuras, né, medievais, e que tem justamente, tratam dessa cultura, vejam quanto multifacetada a União Soviética pode ser, a Rússia, né, com seus mais diferentes centros religiosos e culturais, mas é uma coisa que vai ser muito valorizada, principalmente através do Kandinsky, depois com Malevich, é literalmente essa capacidade de você fazer uma pintura também de natureza muito mais estilizada, simbólica, sem qualquer compromisso com todos aquelas tomadas de posição que, de certa forma, tiveram que ser feitas na disseminação da pintura ocidental europeia a partir do Renascimento italiano. Então, vejam a expressividade do traço e a expressividade da cor, né? Bom, as influências do cubismo e seus desdobramentos, né, as colagens e as construções tridimensionais de Picasso, por exemplo, são reconhecidamente grandes influências para artistas, cineastas e intelectuais do movimento soviético, né? Notadamente, Malevich e Tatlin, né, chega, inclusive, ambos a fazer uma visita ao ateliê do Picasso em 1913. Então, vejam bem, você tem, literalmente, uma cultura local extremamente rica e diversificada da Europa Ocidental. Além disso, você tem grandes, né, fortunas e colecionadores como Shushkin e Morozov, que literalmente iam para Paris, tinham contato, com, por exemplo, com Kahnweiler, e compravam, antes de muita gente culta, as grandes obras do Picasso e Matisse. Isso vai fazer, gente, com que você tenha uma situação muito especial em que todos os grandes artistas jovens, não é? Russos, como o próprio Malevich, Lissitzky, Tatlin, eles literalmente vão ter contato com essas obras que estavam, né, apareciam apenas no ateliê do Kahnweiler e iam diretamente para Moscou, né? Por exemplo, uma das versões famosas da dança do Matisse, que acho que todos vocês conhecem, está na capa do Arte Moderno, está na França. Uma está em Nova York, no Museu de Arte Moderna, o outro está no Museu Hermitage, fruto da coleção do Morozov e do Shushkin. Shushkin tinha grande coleção de artistas como Gauguin, o Morozov em particular, com Picasso e Matisse. Né? Então vejam, né, como eu estava falando para vocês, que a gente não pode pensar esses movimentos de vanguarda separadamente. Então veja bem, em 1910, gente, né, um ano depois do Manifesto Futurista, Marinetti vai fazer uma visita à União Soviética. Vejam como as palavras em liberdade, embora ele tivesse uma posição política bastante assim, questionável, né, hoje em dia, que leva, inclusive, ao fascismo, por outro lado, ele tinha uma postura de uma investigação, até do ponto de vista de uma poesia livre, que vai dar o uso de onomatopeias, o uso de uma utilização livre de materiais e palavras impressas, tal, o uso da construção de palavras que vão para além de uma simples definição pré-determinada, né? Isso, a influência do Marinetti vai reverberar aqui em São Paulo, por exemplo, com Oswald de Andrade, vai reverberar entre os dadaístas e também entre grandes poetas russos, como, por exemplo, Mayakovsky. Tá? Então, há uma relação muito interessante que, justamente, a colagem aparece já em 1912, muitas vezes sendo utilizada para a ilustração de grandes poetas de vanguarda.
né? E aí, só para fazer uma rápida apresentação desses grandes nomes do construtivismo russo, nós temos o Vladimir Tatlin, Lissitsky, Alexander Rodchenko, Ivan Puni. E aí uma coisa que é realmente impressionante, gente. Talvez seja um movimento que mais tenha uma participação extremamente ativa e revolucionária de mulheres, né? Então, eu coloquei alguns homens ali, mas vejam bem, o trabalho da Lyubov Popova, da Olga Vladimirova Rozanova, tá? Da Varvara Stepanova, tá? Da Alexandra Ekster, da Nadezhda Udalstova. Realmente, a Iklutzis, uma artista mais dos países bálticos, né? Vejam como realmente, talvez antes mesmo do modernismo brasileiro, onde vocês já ouviram falar que também nós temos uma história muito interessante, porque no começo do século XX nós tivemos grandes protagonistas na construção do nosso cenário brasileiro, que é basicamente a Anita Malfatti e a Teixeira do Amaral, mas vejam aqui, literalmente, né, duas figuras chaves, né, uma que vai capitanear o construtivismo, que é o Tatlin, e o outro, o Malevich, com as suas respectivas esposas, e não se tratam, e Ivan Kluin também, mas essas esposas não apenas estavam né, servindo a um papel secundário, elas tinham também um papel extremamente importante na revolucionária, por assim dizer. Como vai dizer o Argan, qualquer distinção entre as artes deve ser eliminada no construtivismo. Como resíduo de uma hierarquia de classes, a pintura e a escultura também são construções, e não representações. Devem, portanto, utilizar os mesmos procedimentos técnicos da arquitetura, que, por sua vez, devem ser simultaneamente funcional e visual. A gente já viu no manifesto técnico futurista, do Boccioni, o quanto, literalmente, o artista do futuro ele não deve ficar mais circunscrito a materiais tradicionais, como seja tinta a óleo, seja o mármore ou argila, mas que este homem moderno tem que literalmente trabalhar com as novas tecnologias, né, e produzir, né, uma relação buscando, de certa forma, uma obra de arte total, onde não haveria mais uma distinção tão clara, né, entre o que é uma pintura, o que é um relevo, o que é uma obra de escultura, o que é uma obra de design, né? Qualquer distinção entre as artes deve ser eliminada como resíduo de uma hierarquia de classes. A pintura e a escultura também são construções e não representações. Devem, portanto, utilizar os mesmos procedimentos técnicos da arquitetura, como eu disse para vocês, que devem ser literalmente funcionais e visuais, né? Os construtivistas visavam superar a composição enquanto princípio estético puro, vinculando a bidimensionalidade e historicamente associando a noção de representação e contemplação passiva, para afirmar a verdade materialista da construção, articulada à organização de elementos materiais, reais, e, portanto, capazes de desvelar as estruturas ilusórias e fetichistas da representação pictórica e do próprio modo de vista de produção capitalista. A gente sabe, obviamente, o quanto todo esse movimento está acontecendo durante as grandes transformações que vão fazer com que em 15 anos a Rússia saia de um sistema feudal ainda, com um imperador que tinha um poder divino, né, a um sistema comunista e que até hoje transformou a sociedade russa por completo, né, a União Soviética. Bom, dentro desse movimento, né, chamado construtivismo, nós temos um movimento, como a gente falou do Schwitters,
que, de certa forma, ao de certa forma, ter uma posição distinta de alguns outros artistas dadaístas, ele vai fundar o seu próprio movimento. O Malevich, ele, de certa forma, ele busca, por assim dizer, uma interpretação muito mais, por assim dizer, espiritualizada da questão construtiva, enquanto o Tatlin vai enfatizar a fatura, a materialidade. O Malevich, como a gente vai ver, ele tem uma relação, inclusive, muito mais pautada numa expansão quase cósmica, em que a atividade artística teria quase uma missão espiritual. Isso é tão evidente, porque vejam como ele, né, com 56 anos, acaba falecendo, mas vejam como, na cena do seu funeral, como quase antes do Yves Klein, né, ele, de certa forma, assume uma relação claramente espiritual. Vejam como esse quadrado do Malevich que vira uma marca registrada, ao ponto de ele assinar o quadrado como o nome dele. Né? Vejam como o caixão dele foi feito com essas marcas suprematistas, ou seja, um artista que ele deve ser levado em consideração de uma maneira distinta dos outros artistas construtivistas. Tá? Bom, ele, como todos os artistas construtivos, passa justamente por uma influência do Marinetti, em Moscou. Né? No primeiro momento, ele, né, claramente vocês veem como tem algo do Léger aí, tem algo de um certo cubo-futurismo, ou seja, um futurismo que tem ainda grande apreço a um princípio de uma volumetria ligada ao cubismo analítico, de certa forma, com um cromatismo mais intensificado, mas sem, literalmente, com aquela radicalidade do ponto de vista desse jogo analítico de, literalmente, separar, recortar as formas, visando uma nova reconstrução. No fundo, embora ele tenha uma aparência abstrata, você vê claramente como ele remete à figura de um homem cortando um pedaço de madeira. Né? Já em 13, veja que coisa interessante, né? A Luísa me perguntou, né, como é que é essa relação do dadaísmo com o construtivismo. Então, veja bem, num primeiro momento, o próprio Malevich se dizia um futurista. Olha, nesse trabalho de 13, claramente você vê que, ao contrário de reiterar essa dimensão apenas musical, e até um ponto de vista mais clássico, de uma natureza disposta segundo os padrões tradicionais, um violão em cima de uma mesa com um bodegon, aqui claramente, né, como ele vai se pautar, como ele mesmo disse, numa teoria da união alógica de objetos estranhos, né? Ou seja, o que literalmente um violino tem a ver com uma vaca, ou seja, nenhum cubista analítico ou mesmo sintético iria causar uma relação tão absurda de objetos que só podem ser colados, né, na nossa imaginação e que produzem um certo estranhamento, né, que, de certa forma, faz com que esse trabalho não possa ser totalmente definido como uma pintura cubista sintética, porque ela tem elementos clássicos, claros, do cubismo sintético, mas ela tem uma certa irrealidade, um encontro fortuito de objetos como os surrealistas. Vejam bem, tem algo que é literalmente um encontro fortuito, não mais um guarda-chuva, uma máquina de costura numa mesa de secação, mas aqui de uma vaca em cima de um violino, não respeitando sequer as regras da perspectiva e sendo literalmente sobre um objeto sendo quase decalcado e colocado sobre o outro. Né? No momento seguinte, acho que esse é o momento fundamental, né, para o Malevich, que é de 1913, ou seja, um ano após o advento da colagem cubista, ele mesmo disse que ele estava tentando buscar se livrar do peso do mundo real, e aí ele vai tomar refúgio na forma de um quadrado. Né? Como vai dizer a Marjorie Perloff, na colagem de Picasso, a imagem está sendo
constantemente lida como alguma coisa a mais. Na colagem de Malevich, ao contrário, o plano amarelo é para ser lido como plano amarelo. Um cilindro como um cilindro. E o tamanho de cada objeto é o que o autor quer que seja. A colagem de Malevich enfatiza o diálogo do artista com a materialidade. Então, veja que coisa incrível que ele, nesse processo de emancipação das formas, veja como os quadrados começam a ter literalmente uma autonomia, eles não mais respeitam aquele princípio, né, de uma mesa ao qual você dispunha os objetos, e mais do que isso, ele coloca quase um objeto dadaísta, um objeto que depois o Duchamp e o Beuys vão utilizar, que é um termômetro, ou seja, veja como ele também está incentivando essa dimensão, por assim dizer, sinestésica, em que a obra, por assim dizer, né, além de misturar palavras, imagens, né, ela também evoca uma temperatura, um calor, né? Vejam, muito antes também, tá vendo? Por exemplo, nós vimos na obra do Duchamp aquele famoso ready-made da Mona Lisa com o bigode. Eu não duvido, eu não tenho dados para provar para vocês. Se não me engano, aquela obra de 1918, né? Essa obra em que ele literalmente põe um X na testa da Mona Lisa é de 1914, num período em que o Malevich estava ainda em Paris. Então, veja bem, eu não me estranharia o fato de Duchamp ter contato com esta obra, talvez não presencialmente, mas vejam a importância de todas as magazines, das revistas, que mesmo em preto e branco, elas também tinham um papel muito grande de disseminador, né, das pesquisas feitas pela vanguarda. Então, veja bem, então essa é uma obra, se vocês me perguntar qual é o estilo dessa obra, né, olha, vamos dizer assim, eu diria assim, 30% de composição cubista sintética, 40% de irreverência dadaísta, tá certo? Entende? Então, cuidado, a gente usa esses grandes movimentos para tentar discriminar e analisar uma obra de arte, mas vejam bem, todos os grandes artistas, todos, raramente eles ficam presos a um único movimento, e não é à toa que muitas vezes eles mesmos acabam criando o seu próprio movimento, né? Bom, tem um acontecimento muito importante também em 13, em que ele vai ser convidado para fazer um cenário, né, a vitória sobre o Sol, né, uma montagem claramente inspirada também naquele vestuário futurista que nós vimos na aula anterior, e, curiosamente, né, aparece, né, como um fundo de cena esse famoso quadrado do Malevich, né, e que, literalmente, ele vai marcar a época como talvez um dos quadros mais importantes do século XX, que é a primeira pintura de um quadrado sobre um quadrado, né? Ou seja, a pintura não remetendo mais nada a não ser a sua própria estrutura. Veja uma coisa interessante, que ela é feita ainda, ela é uma pintura, tá? Ela é uma pintura, mas feita quase sem aquele processo do Malevich de recortar aquele papel, emancipar ele daquela estrutura de natureza morta cubista, ele jamais poderia chegar a essa simplificação que lembra muito uma quase dimensão icônica, né, russa, em que você tem a pintura de um quadrado que talvez seja, que vai ter consequências fundamentais em toda a história da pintura. Por exemplo, não haveria minimalismo sem essa obra, não haveria neoconcretismo sem essa obra. E aí tem uma questão também muito interessante, que no Museu do Tate tem uma reprodução dessa obra, atribuindo ela a 1913, e quando eu estive o ano passado na Galeria Tretiakov, onde essa obra está presente, como vocês podem ver, o quadrado preto
ao meu ver, é datado de 1915, que me parece uma data mais plausível, porque, vejam bem, em 1913 ele estava ainda fazendo aquelas grandes pinturas tributárias ainda um pouco da colagem cubista. Bom, a grande questão que se coloca é, bom, em que momento como a gente vai se relacionar com toda essa tradição inaugurada pelo Picasso e pelo Braque, e, na verdade, vejam bem, o que os russos têm de singular, né, e de absolutamente revolucionário, que ao invés de eles acharem que o cubismo sintético e analítico seria a grande novidade, né, que deveria ser perpetuada, eles vão dizer ao contrário, que, na verdade, se trata ainda de um resquício de um último movimento, até pela questão da temática, como a temática não está dando conta das grandes transformações reais no mundo moderno, né? Ninguém mais toma como um objeto um violino, como paradigma do que seria essa nova objetividade, né? Então, eles começam a ter uma postura seguindo o fluxo também futurista, mostrando que cada vez mais é importante você pensar que, pelo fato dos cubistas franceses não terem conseguido ir para a não figuração, pela pintura realmente abstrata, eles não estavam ainda aptos a ter essa nova relação quase gnóstica, em que havia veja nessa associação, como eu disse para vocês, intrínseca a essa religião ortodoxa russa, onde a dimensão que você tem com a espiritualidade se faz não pela presença da imagem de Deus, mas muito mais por uma espécie de comunhão mental, por assim dizer, né? Em 18, numa declaração aos suprematistas, o Malevich vai dizer o seguinte: o mundo das coisas irá desaparecer e a cor, a palavra e o som e o volume vão estabelecer uma nova forma. A textura, agora pura, e a luz, né, vão entrar de uma maneira infinita como um fenômeno de novas realidades que irão se manifestar. Tá? Gente, é uma coisa impressionante, até eu não consegui muito documentação sobre isso, mas os futuristas chegaram a fazer quase instalações de luz, né, que antecipam muito a obra de um James Turrell, que hoje em dia nós achamos super de vanguarda, mas é impressionante o que realmente esses artistas do começo do século XX fizeram. Vejam como, justamente, o que mais fascinava ao Malevich não era tanto a forma, né, do avião, que tanto vai, por exemplo, influenciar a guitarra picassiana de 1912, mas é literalmente essa ideia de você ocupar um novo espaço, uma nova realidade, estabelecer, né, muito pautado naquela discussão de uma possível terceira e quarta dimensão articuladas. Vejam como, literalmente, o Malevich vai intitular seu movimento como suprematismo, porque justamente é quase não mais esse olhar do homem perante o mundo a partir do seu ponto de vista, mas muito mais trata-se de um homem que sobrevoa o universo e vê o mundo a partir de uma nova realidade, né? Há justamente uma busca para ir além do princípio da gravidade. E aí, gente, bom, também na Galeria Tretyakov, você tem esse choque, né, que é literalmente a presença estética dessas obras, quando você vê ao vivo, já alguns são de 23, é impressionante, gente, parece, não é à toa que os neoconcretistas vão ficar chocados com essa obra, e veja uma coisa incrível, porque elas são geométricas, mas o Malevich consegue trabalhar, como a Meira Schenel vai trabalhar depois, com certos desvios. Não são geometrias totalmente... Elas têm algo não só profundamente imaterial do ponto de vista da sua construção pictórica, mas elas têm também
um desequilíbrio no equilíbrio. Então, é muito bonito como elas não estão totalmente estáticas colocadas num plano pictórico, elas têm pequenos deslizes. Veja como essa cruz, ela não é perfeitamente geométrica. E é justamente nesses deslizes que a pintura adquire uma vibração inacreditável. E olha que incrível essa colagem, né, que mostra, no ver, claramente o quanto... veja bem, por isso que esse curso se chama Pintura e Colagem, como muitas vezes é através do princípio do cut and paste, do recorte, é que você consegue muitas vezes uma espécie de simplificação formal que muitas vezes você vai aplicar posteriormente numa pintura, né? Há algumas associações do uso do preto como um símbolo anarquista, né? E a outra associação também muito interessante de quanto esse possível quadrado preto também, esse não objeto, esse primeiro não objeto, esse objeto que é objeto, mas que não representa nada, não sei ele mesmo, né? Talvez também tenha alguma relação forte com esses estudos do Robert Fludd, que era conhecido, então, como um famoso pesquisador que tinha relações fortes com o movimento Rosa Cruz. Vejam bem como alguns artistas da vanguarda do século XX, como o próprio Yves Klein, ou os artistas que buscam a simplificação máxima pautada no uso de uma cor absoluta, tem uma relação muito forte com esse espírito de alquimia, em que literalmente a cor e a forma, no seu estado puro, poderiam produzir um estado de elevação mental, né? Isso vai fazer com que, muitas vezes, uma palavra que está discutindo, que é a palavra Zaum, que é literalmente essa dimensão filosófica e teórica de você ter uma relação para além do mundo concreto, do mundo puramente espiritual, partindo da capacidade mental de produzir novas realidades, né? Então, veja, essa é a primeira exposição que ele vai fazer em São Petersburgo, em 1915, e vejam, literalmente, o quanto essa disposição do espaço desse quadrado sobre quadrado no canto de uma parede, né, mostra o quanto Malevich também tinha uma relação muito forte com aquela disposição que nós vimos nos ícones russos nos ambientes populares de então. Bom, em seguida, gente, em 18, ele vai fazer o primeiro monocromo, tá? Que é literalmente um branco sobre branco. Também as implicações disso são enormes na pintura do século XX, mas o que é muito importante no nosso curso aqui é vocês entenderem que sem essa experiência da colagem, que é aquela que você pega uma forma e cria uma espécie de deslocamento de uma forma em relação ao seu próprio campo, né? Jamais você... Veja bem, a colagem também como meio através da qual você consegue se desembaraçar dos preceitos clássicos da perspectiva, esse pequeno deslocamento, essa pequena variação tênue, material, né, e cromática, criando uma sensação de eterno desequilíbrio, no meu entender, é tributária da questão da colagem. Tem uma questão também muito importante, vejam bem, esses artistas, à medida que se engajam na educação, logo depois da Revolução de Outubro, vários centros e institutos de arte vão ser criados, tá? Inclusive tem uma coisa um pouco triste, mas antes mesmo, na Bielorrússia, o Marc Chagall, ele tenta fazer um centro de pesquisa avançada, chama o Malevich, e o Malevich e o Lissitsky acabam literalmente boicotando a obra do Marc Chagall, né? Mas vejam como você vai ter vários centros, literalmente, né, de pesquisa artística, né, como o Vuk Temas, né, pessoas muito importantes como Floriensky, que vai escrever um livro belíssimo chamado A Perspectiva Invertida, que está feito pela galeria, pela editora 34 Letras. E vejam como, nesse procedimento didático, né, olha como o próprio
advento da colagem é utilizado para uma finalidade didática. Então, vejam bem, aqui claramente fica, no meu entender, bastante evidente as diferenças, né, imagéticas e de conteúdo, não é? Enquanto o cubismo estaria atrelado a objetos do século XIX, como, por exemplo, o violão, não é? O futurismo com as bombas, não é? E uma estética da destruição. Já o futurismo, não, o suprematismo, justamente buscaria sair dessa contradição entre a evocação de objetos já do século passado e uma estética da destruição, aqui, né, justamente nesse momento em que a Rússia vai se distanciar da guerra, ela vai buscar uma nova construção, uma nova realidade, uma nova relação do homem com o universo. Então, vejam como esses estudos sistemáticos, essas pranchas que o Malevich faz do cubismo, mostram literalmente um processo de dissociação da forma em relação ao seu contorno, liberando a linha como linha, a cor como cor, né? Então, veja bem, é engraçado como, de certa forma, essas pranchas, muitas vezes, por exemplo, vão ser utilizadas por um artista como Paul Klee, nas suas aulas da Bauhaus. Tá? Então, claramente você vê aqui um processo em que você tem um princípio clássico de uma estrutura ainda feita segundo os princípios clássicos, e como literalmente por um processo de abstração, o artista conseguiria buscar a síntese efetiva do movimento à medida em que ele conseguisse se libertar de todos os resquícios naturalistas que pautaram a cultura ocidental. Então vejam, né, como essas pranchas buscam literalmente que o aluno tenha uma consciência formal e construtiva, que mesmo que você faça uma pintura naturalista, você tem que partir de objetos e linhas geométricas. Então vejam como claramente ele cria uma certa sistemática, e o que é muito bonito é como, assim como muitos anos mais tarde, o Hélio Sica, aqui no Brasil, eu vou falar sobre isso, busca cada vez mais uma tamanha integração entre arte e vida, em que ele vai quase pensar a relação da pintura com a própria arquitetura. Então, de certa forma, ele começa a criar esses modelos que vão ter também enorme reverberação na arquitetura pós-moderna, como Eisenman e assim por diante. Olha que beleza isso. E curioso, né, num determinado momento, antes mesmo de ser expulso da ascensão do stalinismo, de alguma forma também, ele, ao chegar aos limites da abstração, de algum modo ele faz uma espécie de retorno à busca de certas figuras icônicas do que seria a sociedade russa, o campesinato e assim por diante, e cria, ao meu ver, figuras muito interessantes que claramente elas têm uma dimensão totalmente metafísica e se aproximam, sim, por exemplo, com a obra do De Chirico. Então, veja bem, o que é muito bonito é isso. De Chirico é um artista o quê? Pintor metafísico. Então ele é surrealista? Não, ele é pintor metafísico. E o Malevich? O Malevich também, como vocês estão vendo aqui, vai ter uma fase que a gente poderia dizer mais metafísica. Tá? São questões técnicas interessantes. Quando você põe um fundo branco e não deixa secar, né, acaba criando alguns problemas técnicos. Como eu tive o privilégio de ver essas obras ao vivo, eu consegui ter um registro mais acurado dessas imagens. Bom, umas questões básicas também, né, ligadas à Revolução, é a utilização da fotomontagem como um mecanismo claro de propaganda política. Então, vocês veem aqui, por exemplo, no primeiro momento, o Lenin e o Trotsky juntos, e no segundo momento, enquanto o Trotsky literalmente apagado da cena com o nascimento, com o fortalecimento, com a morte do Lenin e a ascensão do Stalin. Mas vejam como, assim como no futurismo, todos esses artistas russos, no primeiro momento, engajados com a Revolução, utilizavam todos os grandes as conquistas
né, plásticas, visuais, gráficas, para fazer pôsteres, ou seja, não se trata mais apenas de um pintor que vai fazer quadros, mas é um pintor que vai atuar realmente na realidade, buscando sempre uma transformação do mundo a partir da obra de arte. Então vejam como todos eles vão, de alguma forma, se aproximar de mecanismos de fotomontagem, depois de estúdios de gráfica, como os dadaístas, e vão literalmente usar, assim como os dadaístas, também a fotocolagem como uma linguagem bastante útil, principalmente nesse caso, para uma finalidade política. Tá? Olha só, essa colagem do Chagall é muito interessante, é uma colagem de 20. Todos vocês devem conhecer o Chagall como artista, né, um pintor que trata do mundo onírico russo, tal. Mas é impressionante, né, vocês verem como o Chagall teve, sim, um contato com as vanguardas e como, posteriormente, ele foi, aos poucos, colocado de lado. Então, Moholy-Nagy e Lissitzky. Moholy-Nagy é um artista que vai ser professor da Bauhaus. Mas, veja bem, ele vai fazer uns trabalhos com Lissitzky, que é um artista russo. Lissitzky vai fazer um trabalho ele vai participar de uma feira dadaísta em 1932 em Berlim. Entendeu? Então, vejam como as coisas estão ligadas entre si. Tá certo? Os experimentos se vão nas mais variadas técnicas, na fotografia, né, no desenho gráfico. Né? Vejam, gente, o quanto o desenho gráfico, até hoje, então, né, talvez uma das grandes contribuições do construtivismo russo, é um desenho gráfico de uma radicalidade no que diz respeito ao uso da tipografia, do jogo, da maneira como as figuras são coladas e jogadas com um impacto estético altíssimo. Né? Vejam o poder dessa fotomontagem do Rodchenko, né, de 1925. Né? O Pravda. Então, veja como nesse sistema em que os artistas de vanguarda estão claramente ainda sendo utilizados como grandes porta-vozes da Revolução, há uma relação muito forte entre, né, a linguagem plástica de vanguarda e a transformação política. A gente viu como isso acontece também com Mussolini até o momento em que ele vira o jogo. Né? Então, vejam como várias obras mostram esses artistas trabalhando em função, né, desse culto da personalidade, desse culto dessa nova realidade, e como aos poucos o Stalin vai literalmente minando toda essa articulação da linguagem da vanguarda com os rumos da revolução. Tá? Vejam como essa revolução se faz, tá vendo? Popova estava lá fazendo um relevo, faz uma fotografia, olha só também, né? Ela vai também estabelecer alguns trabalhos de design, né? Vejam como aquele espírito futurista agora, sem aquele machismo, né? Que a gente viu que era bastante complicado no futurismo, mas vejam aqui como as mulheres russas tinham, sim, uma liberdade de movimento e de atuação plástica, estética, muito maior do que no caso do futurismo. Vejam a beleza dessas estampas, né? Que, de certa forma, também até hoje, né? Estão presentes na nossa vida. Né? No caso da pintura, vejam bem, tem que ser bastante sucinto, né? Porque cada capítulo, por assim dizer, seria motivo para uma aula. Vejam como, de novo, sempre há um movimento em que esses artistas, ao se encontrarem, tentam, de certa forma, entender quais são as grandes transformações do cubismo. Não é? Você tem algo aí dessa libertação das formas, das cores, das linhas, mas ainda você tem uma certa volumetria calcada no claro-escuro. Não é? Agora, veja bem já esse trabalho do Jean Puy, Ivan Puy, depois ele mudou de nome. Esse é um trabalho, gente,
que eu considero maravilhoso, né? 1919, parece que ele é um Matisse antes do Matisse, né? Veja como aqui, embora você tenha o Matisse é um artista fundamental, gente. A gente só não estudou ele até agora, porque no nosso curso sobre colagem, eu diria que a grande momento de transformação da obra dele vai se dar, literalmente, quando ele vai fazer os papecolê no final da vida. Mas eu digo no sentido da maneira como, talvez, claro, tenha a ver com a dança, essa maneira dos objetos estarem flutuando num espaço cromático, agora com uma liberdade, né, poética, e claramente influenciado pelo Matisse, mas que, de certa forma, levada às últimas consequências. A cor e espaço se fundem numa coisa só, né? Então, vejam, né, o Puyin também, vejam como eles eram curiosos, e o tempo inteiro eles não se restringiam a um único tipo de movimento, não é? A um único tipo de pesquisa plástica. O tempo inteiro eles estão realizando pesquisas distintas e, literalmente, fazendo aquilo que muitos, como o Hélio Sique vai dizer, buscando tensionar a superfície pictórica de tal modo que, literalmente, essas formas tendem a ir para o espaço. Sempre um jogo, né? Sair daquela estrutura básica do cubismo, porque a gente teve que estudar tão bem o cubismo no começo das nossas aulas, mas aí, ao mesmo tempo, vejam bem o quanto eles conseguem. Essa obra de 1917, da Rosa Nova, gente, é inacreditável. Parece um rótico, né? 1914, gente. Ou parece todas as obras do Albers, que vai ser feita 40 anos depois. Então, realmente, e vejam como a colagem se apresenta como um meio extremamente rico, não só no que diz respeito ao estudo cromático das possibilidades entre matiz, saturação, transparência, mas como também isso vai permitir novas possibilidades formais, construtivas, inacreditáveis, e que vão ser, de certa forma, alimentar toda a pintura, né, no século XX. Então, mas bem, o Rodchenko, que é o fotógrafo, fez aquela fotomontagem, também, né, em determinado momento, está aqui simplificando a mesa cubista ser seus objetos. Cada vez mais há uma tendência de simplificação formal, tirando-se os claros escuros, né? E vejam como, né, com Eulisitsky, Rodchenko, cada vez mais você tem uma busca de uma acentuação cada vez mais cromática, que a gente viu que só acontece isso com o Andriz, né? Mas o que é uma coisa que é impressionante, né? Olha a modernidade desses trabalhos, gente, uma coisa, até hoje, parece uma coisa cheia de frescor, né? E veja como, do ponto de vista da composição, como sempre um processo de recortes e rearticulação de vários planos entre si. Olha só isso aqui, gente. 1919. Uma coisa extraordinária. Veja como, literalmente, os objetos estão mais soltos do espaço, eles não estão pregados na parede ou na própria superfície da tela, eles estão sobrevoando o espaço, né? Olha só esse trabalho do Ivan Puri, também me fez lembrar uma Mira Schendel, gente, 1919. Olha o Paul Klee, a maneira como ele joga de uma maneira extremamente rica e poética com a tipografia e com os procedimentos cromáticos. E isso aqui, gente, Olga Rosanova, 1919, gente. Isso vai antecipar em anos uma obra que mais tarde nós vamos falar, que é o famoso Vir Heróicos Sublimes, do Barry Newman, uma pintura de uma radicalidade total, porque, de certa forma, ela não está mais cortando o interior da pintura, ela está estabelecendo uma nova relação da pintura, não mais com o espaço virtual, mas com o espaço do próprio ambiente, né? Um trabalho extraordinário, gente. E vejam bem, em 1921, o Rodchenko declara o fim da pintura, quando ele faz uma pintura, literalmente utilizando supostamente as 3 cores primárias. Esse quadro era para ser mais
preto, ele era para ser azulado, mas ele acabou se escurecendo, e literalmente ele fala, bom, se eu reduzi a pintura à sua conclusão lógica e acaba, né? O plano é um plano, não há mais representação. Obviamente, gente, isso é uma questão que teve uma enorme influência na época, mas isso jamais impediu o fim da pintura, mas não deixa de ser um momento, efetivamente, em que a pintura, para se reorganizar, ela vai ter que buscar novas formas de articulação entre a matéria, a superfície e o espaço. Uma delas é cada vez mais aquilo que o Tatlin, né, que vai nessa linha do construtivismo, faz, que é uma exacerbação da pesquisa da diferença entre os materiais, que é algo que o Picasso fez muito, inclusive, no cubismo sintético, onde ele cada vez mais trabalha com materiais esmaecidos, materiais de construção, e que depois o Kurt Schwitters vai fazer isso com grande qualidade. Mas essa exacerbação, né, qual é a cor dessa pintura? Não dá para falar qual é a cor, é a cor madeira, tá certo? E veja, né, o Tatlin vai fazer uma visita ao ateliê do Picasso em 1913, ele fica tão chocado com a obra do Picasso que ele fala, posso ficar aqui, nem que seja para varrer seu estúdio? Ele falou, o Picasso fala, não, volte para o seu país. E literalmente, gente, ele faz essa obra em 1914, que também é uma obra absolutamente crucial para a história da instalação moderna. A gente poderia dizer que talvez a primeira instalação, porque veja bem o quanto essa obra ela não tem uma autonomia espacial, ela não tem uma base própria, ela está instalada no espaço. E veja como o que o Tatlin faz é literalmente explodir aquela interioridade que nós vimos na guitarra picassiana, e veja como todo o trabalho se dá na maneira que as cordas, né, não são mais elementos evocativos da música, mas eles adquirem cada vez um papel estruturante, né, na maneira com que as obras, que esses objetos soltos no espaço são costurados, né, e articulam uma volumetria né, muito impactante, muito forte. Veja como o trabalho ele não pode ser visto numa dimensão frontal, como a gente vê numa obra do Picasso. Ele, de certa forma, implica aquilo que se fala tanto, um jogo do observador no espaço, não é? Isso, um trabalho absolutamente fantástico e que teve uma importância para a história. Não haveria, por exemplo, Fred Sandbeck, não haveria Valtércio Caldas, muito do que a gente vê como escultura contemporânea era tributária dessas pesquisas absolutamente revolucionárias. Então, você vê de novo, agora, um trabalho da Popova em que, literalmente, ela busca uma volumetria que lembra o Frank Gehry, gente. Olha só. Ou seja, a pintura saindo do seu espaço virtual e indo para o espaço real. Veja como há uma espécie de minimalismo aí que nos faz lembrar Viris de Castro, né? Veja como essas peças saem do plano e vêm para o espaço, né? Ou seja, há um movimento claro, né, do Tatlin em fazer com que do contrarrelevo, que passa a ser uma palavra também muito recorrente na linguagem da arte moderna e contemporânea, que cada vez mais esses objetos venham para o espaço, né? Todos esses artistas, o Puni, que é aquele artista que fez o violão naquele fundo azul, também, num determinado momento, faz um trabalho sobre madeira, literalmente tentando explorar as texturas. Por isso que nessa aula, claramente, eu fiz questão de não falar de artista por artista, porque, no fundo, todos eles estavam absolutamente integrados entre si e fazendo pesquisas ao mesmo tempo incríveis e muitas vezes complementares entre si. Veja bem o Pevsner, já utilizando materiais industriais como o vidro, o aço,
a maneira como essa obra se integra com o ambiente de uma forma totalmente nova. Vejam essa instalação do Tatlin em 1917 num café pitoresco em Moscou, se não me engano. Veja Popova fazendo aquele relevo e trabalhando com uma estrutura construtiva, trabalhando os veios da madeira. Veja o Ivan Puni fazendo um contrarrelevo. Veja o Tatlin quase querendo refazer aquela famosa máquina de voar do Leonardo, que depois foi feita com os primórdios da aviação. E vejam como, literalmente, como esses artistas tinham em mente não só fazer obras de arte, mas literalmente buscar, né, uma nova relação do homem com o mundo, do homem com o ambiente, do homem com a indústria, do homem com a vida, e aonde os objetos artísticos deveriam ser esses meios através da qual uma nova realidade social poderia ser construída. Né? Então, veja como essa dimensão construtiva, que ela não tem aquele racionalismo, aquele elogio do caos, que era muito presente justamente no pós-guerra dadaísta, em Zurique, e depois em Berlim, como aqui, de certa forma, você tem ainda uma dimensão mais utópica, construtiva, e que, de certa forma, vai ser muito presente aqui, quando o Brasil foi pensado um dia como país do futuro. Né? Veja o modelo do monumento da Terceira Internacional, de 1917, seria uma escultura enorme, que não foi realizada, e que ela literalmente ela seria feita de uma maneira cinética, movimentando no tempo e no espaço, um triângulo movimentando ao tempo do segundo, um círculo com a hora, e um cilindro com os dias e meses, ou seja, toda uma relação em que cada objeto teria um movimento no tempo e no espaço. Né? Ele vai também fazer peças de teatro, tudo estava muito mais integrado. Vejam esse trabalho do Gabo, de 21. Né? Olha só, isso parece um Volterço, gente. Esse espiral de 1920, que é simplesmente apenas uma peça de metal, uma madeira, né? Lembra também aquele famoso... claramente, você vê como todo projeto construtivo, ele vai ter reverberações mundo afora, não só na Bauhaus, mas também depois aqui no Brasil. Né? O Lissitsky vai criar, né, o Zalmo Praum, a mesma ideia de criar um espaço para além, da sensibilidade cotidiana. Né? E vai fazer esse Pronenraum. Né? A palavra Praum deriva do pro-unovis, significa algo como que nos levaria a pensar sobre uma nova ordem. Então, veja que coisa inacreditável, gente. Também uma instalação totalmente onde todos os objetos estão articulados entre si, claramente em função de um espaço previamente arquitetonicamente construído. Bom, eu vou ser bem mais sucinto agora, só para vocês notarem como, aos poucos, essa revolução artística, até por ela ter cada vez mais ser reprimida internamente pela União Soviética, ela passa a ser divulgada em Paris, na Alemanha, né? E vai ter uma enorme reverberação artística. Não vou poder falar sobre a questão do cinema, gente, mas só é importante vocês pensarem o quanto, nesse contexto da Revolução, você tem também uma articulação muito importante entre a montagem e a colagem. Né? E como os próprios cineastas russos, no começo da Revolução, que não tinham condições de criar sets de filmagem, muitas vezes vão fazer processos de
de remontagem de rolos, visando a construção de uma nova cinematografia, que seria assunto para uma outra aula. Existem sistemas de montagem muito interessantes, como o do Kuleshov, que é justamente essa ideia de que, veja bem, a gente estava falando do violino e da vaca, não é? No ponto de vista da estratégia do cinema, você pode ter o mesmo fotograma de um homem, mas se você tem esse fotograma de um homem com um prato de sopa, ou com uma mulher morta, ou com uma mulher olhando de uma maneira romântica para você, você vê como o nosso cérebro, que trabalha por associação, ele acaba produzindo significados totalmente distintos. Nós temos a figura fundamental do Eisenstein, né, que vai criar todo um método altamente sofisticado de associação de imagens por conflito, né? Isso, se vocês quiserem, depois eu posso discutir com vocês melhores isso, mas eu estou me alongando um pouco demais nessa aula. Vejam como, nesse método de montagem, por oposições, você cria uma tensão onde cada vez mais o espectador, né, é levado a uma cena dramática justamente pela justaposição de planos entre si, né? Isso vai ter também consequências enormes na obra de um outro grande cineasta russo, que é o Dziga Vertov. Vale a pena, se vocês puderem ver, Um Homem com uma Câmera, de 1929. Eu acho que esse filme está disponível no YouTube, e é impressionante como você vê o que é esse mundo, esse homem enlouquecido com uma câmera, reinventando o mundo moderno, tá? Princípios distintos de colagem e associação na montagem do cinema. Esse é o famoso filme do Dziga Vertov, né? Kinoglass. Em suma, gente, eu só vou poder... todo curso é sempre um recorte, principalmente tratando de movimentos tão extensos. Então, eu vou pedir perdão, eu vou só falar mais 10 minutos sobre a Bauhaus de Steyr, exclusivamente no que diz respeito à questão da colagem, tá? Então, é um grande movimento que todos vocês já devem ter ouvido falar, envolvendo os grandes arquitetos, pintores, coreógrafos no século XX na Alemanha, né? O que é muito interessante é você pensar em como eles organizam, né? Eles, vamos dizer, eles literalmente vão sistematizar, institucionalizar aquilo que nós vimos já presente nas escolas técnicas russas, criando cursos, né, de composição, de pesquisa de novos materiais, né, onde toda a experiência construtiva é assimilada e didaticamente divulgada, né, de tal forma que você possa ter... Veja bem, então você vai ter um ateliê de fotografia que vai permitir que você veja os objetos de uma nova perspectiva, você vai ter um ateliê de escultura, onde você vai trabalhar com os novos materiais. E é impressionante, gente, se vocês... Né, houve uma matéria um tempo na Folha, celebrando, acho que, os 100 anos da Bauhaus, e é uma coisa impressionante, né? Observem só o que era o mobiliário, o que era uma lâmpada do século XIX, o que era uma cadeira do século XIX, o que era um relógio do século XIX, o que era uma chavena de chá, o que era um armário, o que era um jogo de xadrez. Vejam como, né, o construtivismo, nas suas mais variadas vertentes, mudou por completo o nosso ambiente, né? Todos nós, nada impede, não podemos ter uma peça de antiquário, mas ela é mesma uma peça nova, uma nova no sentido específica. Ela vai ser nova porque ela não se adequa ao nosso ambiente, que por si só é claramente debitário dessa estética construtivista, né? E, como vocês sabem, tem dois momentos importantes, um em Weimar, outro em Dessau.
tá? E é muito importante, gente, vocês pensarem como vocês vão ter os grandes professores de teoria cromática do século XX, que vão dar um passo, sistematizar muito das pesquisas que o Goethe fez com as cores fisiológicas 100 anos antes, mas vejam bem como, né, os grandes livros da cor mais conhecidos didaticamente, né, elementos da cor e interação da cor, são feitos por professores da Bauhaus e que muitas vezes também vão fazer experimentações com a colagem, porque literalmente é com a prática da colagem que você está o tempo inteiro trabalhando com a cor e a forma, sem a necessidade de ter um desenho previamente dado. Então, também um livro famoso, A Interação da Cor, do Albers. Vejam como todos esses artistas, né, o Paul Klee, que é um dos maiores artistas do século XX, não aparece muito aqui no curso, porque talvez ele não tenha sido um grande artista do ponto de vista da prática da colagem, mas vejam bem, é impossível pensar uma pintura do Paul Klee sem o princípio de composição e recomposição cromática, que é dada literalmente quando você começa a pensar na interação dos pequenos objetos, quase entendidos como módulos, quase um mosaico que vai articulando entre si, criando relações cromáticas e ritmos dinâmicos totalmente distintos. Né? Essa dissociação das formas abstratas, uma pintura totalmente abstrata, essa espacialidade que é dada por esse jogo de formas e linhas, buscando momentos de organização e outros momentos de conflito, né? Também a gente pode ver o quanto toda essa pintura feita na Bauhaus por esses grandes artistas, que além de professores, eles não também se resumem a um movimento só, mas pensem como claramente o processo aqui é ainda esse processo de fragmentação, de pensar nas unidades básicas da composição. Alguns deles, como Schlemmer, vão, em alguns momentos, se utilizar da fotomontagem, criando, inclusive, performances artísticas muito interessantes. Moholy-Nagy, que vai fazer fotomontagens incríveis, tá? Em um momento em que ele está na Bauhaus, e, inclusive, o próprio Albers fazendo estruturas minimalistas de colagem que lembra estruturas minimalistas, gente, uma coisa inacreditável. E vai, inclusive, criar o Moholy-Nagy uma das primeiras obras cinéticas em que você tem, literalmente, um objeto se movendo no espaço, produzindo, muito antes do que os cinéticos, uma obra bastante importante. Só para acabar, vejamos bem como o próprio Albers também, no momento em que ele vai buscar uma simplificação formal para a sua própria pintura, como todo o processo de experimentação se faz pelo cut and paste, pelo esse processo de colagem, onde você está buscando uma articulação entre os objetos no espaço, a partir, literalmente, de um estudo das propriedades cromáticas a partir da interação, do livre jogo que ela faz entre elas. Tá certo? Enfim, como vocês sabem, esse projeto cai por terra, né, com a ascensão do nazismo. Muitos desses professores vão para os Estados Unidos, como o Albers, e vão ter um papel fundamental, por exemplo, na Black Mountain College, em Yale, e vão divulgar toda essa pesquisa cromática que se faz a partir da pesquisa com a colagem. Só uma última questão, você tem como grande movimento também o The Style, né, um movimento que surge na Holanda, com grandes figuras como Doesburg, Mondrian, Van Tonderlo. Todos eles buscam uma simplificação formal construtiva, não é? Como todos os artistas de linhagem construtiva, não é? Essa imagem acho que é bastante elucidativa do Van Doesburg, onde ele pega um desenho de uma volumetria que nos faz pensar de uma vaca, e literalmente ele vai simplificando essa estrutura até chegar a um jogo formal. É como se há uma espécie de idealismo, né, no sentido que você
acredita piamente que é possível buscar a essência do mundo simplesmente através da articulação dessas formas abstratas. E a partir dessa articulação dessas formas abstratas, eu posso reconstruir uma nova realidade. E todos esses artistas vão buscar cada vez mais uma interação entre a superfície pictórica e uma intervenção de natureza arquitetônica, como o Café Lobetz, que o Duisburg vai realizar, se não me engano, com a Sophie Tauber-Arp, tá vendo? Olha só, Arp, né? Então, o Duisburg vai fazer isso com a Sophie Tauber-Arp. Quem é a Sofia? Casada com Arp, que é considerada uma grande artista, supostamente dadaísta. Tá vendo, gente? Então, cuidado para vocês classificarem, taxarem os artistas de serem daquele ou de outro movimento. O mais importante é vocês pensarem quanto essas vanguardas estavam absolutamente integradas entre si e produziam uma arte absolutamente revolucionária que até hoje tem grandes consequências na maneira como nós vivemos o nosso mundo e pensamos, né, na geometria, no processo de racionalização do nosso espaço como um meio, de certa forma, meio utópico, né, de pensar um mundo melhor. Veja só, por fim, o quanto Mondrian faz uma pintura que sai do espaço pictórico para todo o ambiente e faz uma última obra cinética, que é a famosa Brode Bughiuli, que é um trabalho monumental em que você realmente consegue retratar já essa Nova York em evolução, em movimentação. Ele, de certa forma, ele dá continuidade a um estudo de natureza ótica fisiológica, mas o que é muito interessante pensar é que, literalmente, para fazer esse trabalho de pesquisa, ele ficou fascinado com aqueles tapes coloridos que permitem que você utilize livremente a geometria num processo de acerto e erro até buscar a justa proporção. Bom, é isso, gente. Desculpem se eu fui muito sucinto, mas aqui o tema é bastante grande para a nossa aula aqui agora.